com vocês o comecinho dela, então quem puder abrir lá comigo em 1 Pedro. A gente vai ler até o 12, que é onde acaba o segundo capítulo. Aí quem... É 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Aí a gente vai ler até o 12. Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual, não havendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Aí lá no 10. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, e por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam para escutar. A minha versão é a Ara, então talvez a sua esteja palavras mais fáceis ou até mais difíceis do que essa, mas eu vou dar algumas informações sobre essa carta para a gente saber o contexto, né? Por que Pedro escreve isso? Por que ele começa essa carta falando, né, para essas pessoas especificamente e tudo mais? Então, gente, quem que escreveu, né? Quem escreveu foi Silvano, por meio de... Pedro estava ditando para ele, é como se ele estivesse assim, escrevendo e Pedro falando e ele ajudando Pedro a escrever. Então lá no capítulo 5, Pedro fala isso, por meio de Silvano eu estou escrevendo. E aí tem um ponto interessante que eu queria falar sobre essa carta. Ela foi escrita durante a dispersão, que nem a gente leu ali no primeiro versículo, né? O que aconteceu? Os cristãos foram perseguidos, estavam sendo perseguidos, e aí quando você está sendo perseguido, você começa a dispersar, né? Aquele povo estava sendo perseguido, eles começaram a sair das casas de onde eles estavam. Alguns saíram, alguns eram mandados embora, mas aconteceu a dispersão. E ele escreve para esses cristãos que estão sendo perseguidos, ele fala de vários lugares, né? No Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia. E aí, se a sua Bíblia for igual a minha, tiver os mapinhas, é legal você ver para onde que eles estavam indo, assim, porque são lugares relativamente longe para quem está a pé, sendo mandado embora de casa. Então, ele escreve para esses cristãos, e aí ele escreve, não se tem uma data assim muito específica, mas ele escreve no período de grande perseguição, assim, principalmente ali nos anos de Nero, que foi um imperador que perseguiu assim, bem pesado a igreja, sabe aquelas histórias que você via nos desenhos de Jesus tinha isso, quando eles faziam, sei lá, os cristãos serem perseguidos por leões e essas coisas, todas essas histórias que a gente ouve, às vezes, ou vê nos desenhos,
que bota fogo na casa dos cristãos e os cristãos estão escondidos e tudo mais. Então estava nesse nível de perseguição para pior, assim, Nero foi bem cruel com os cristãos. E aí Pedro escreve para essas pessoas, para esses amados irmãos que estavam dispersos por causa desse sofrimento. E eu não sei como você estuda, mas Deus me lembrou de um estudo que a gente faz lá na base. Eu comecei eu faço as palavras coloridas, né? As palavras principais, coisas que me chamam a atenção. Não sei se você faz isso na sua Bíblia, mas a minha Bíblia é bastante colorida, assim, anotada. E eu percebi que nesse livro tem muita palavra de sofrimento e de sacrifício. Também tem muita fé, né? Muita palavra fé, mas tem muita essa palavra, sofrimento, sacrifício, sacrifício. E aí tem bastante obediência também, né? Como palavra-chave. Então, obedecer, obediência. E aí você vai ver que Pedro repete muitas vezes isso. Tipo, olha, vai ser difícil, mas persevera, mas obedece e tudo mais. E aí, gente, provavelmente Pedro escreveu de Roma, né, que ele chama de Babilônia, para você ter uma ideia do nível que estava de perseguição, assim, de crueldade com os cristãos e também de pecados, né. Então, deixa eu ver se eu só falei tudo. O cenário do livro é esse, né, os cristãos estão sendo perseguidos, estão prestes ou já estão passando a grande perseguição, que foi em 64, então tá bem pesado, assim. E aí Nero, inclusive, mata cristãos em praça pública. E aí isso gera essa dispersão, né, que Pedro está falando. Então, quando ele começa falando assim, aos eleitos que são forasteiros, ou seja, que estão fora de casa, que estão longe de casa, que estão forasteiros da dispersão, e aí fala os pontos que ele quer, né, das famílias ou das pessoas que estão dispersas nesses lugares. Então, gente, a primeira coisa que me chamou a atenção nesse livro foi isso, que Pedro escreve para cristãos que estão em extrema dificuldade. Eu não consigo te dizer ou te dar um exemplo da minha vida que se compare ao nível de sofrimento que esses cristãos estavam passando. Então, a primeira coisa que me chama a atenção nesse livro é como Pedro se identifica com essas pessoas, até porque ele está lá, ele está sofrendo e vendo a perseguição acontecer, mas ele consegue trazer ao mesmo tempo uma mensagem de esperança para essas pessoas. E a gente vai ver sobre isso, né? Então, a primeira coisa que Pedro começa falando é que eles são eleitos, né, segundo a presciência de Deus, ou seja, Deus escolheu vocês são eleitos, vocês são filhos de Deus, parte da família. E aí ele fala tudo isso, né? A graça e a paz sejam multiplicadas. O que eu acho hilário em Pedro é esse segundo versículo, né? Graça e paz vos sejam multiplicadas, ou seja, tá pegando fogo, tá tudo acontecendo, mas que a graça e a paz sejam multiplicadas. E aí ele deseja isso logo no segundo versículo, assim, estou escrevendo uma carta para quem está longe de casa, sofrendo perseguição, com risco de morte, tá tudo, assim, tem gente provavelmente que está longe de parente, aquela loucura de guerra, e ele fala, graça e paz vos sejam multiplicadas, ou seja, já existe que Deus multiplique essa graça e essa paz. E aí ele começa já no segundo versículo falando assim, né? E aí ele fala umas coisas interessantes ali no terceiro e no quarto versículo. Ele fala no terceiro ali, ó, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, ele está falando o quê? Que Deus nos regenerou para uma viva esperança. A primeira coisa que me chamou a atenção, além de toda essa perseguição, é como Pedro fala dessa viva esperança. Porque às vezes a gente tem esperança em algumas coisas que são corruptíveis, ou que podem passar, ou que podem não ser uma esperança daqui a um tempo. Por exemplo, eu tenho uma esperança, sei lá, que eu estava no ônibus vindo para cá e foi muito interessante, porque eu peguei bem aquele acidente que deu na 277, vocês viram? Tem, assim, vários caminhões e foi uma loucura aquele acidente.
E eu tava dentro do ônibus. E falando sobre esperança, né? A gente dentro do ônibus e eu não sei o que acontece, gente. Ninguém tava se falando no ônibus, assim, tava tudo normal. Quando deu o acidente, a gente parou e a gente soube que era um acidente, de repente virou uma excursão escolar. Assim, todo mundo começou a conversar, ai, você tem um cabo? Ai, não sei o quê. Todo mundo começou a conversar e começou a se ajudar, né? Ai, você tem um cabo, você tem isso, você tem aquilo. E eu lembro de uma mulher que ela ficou reclamando o tempo inteiro, assim, ai meu Deus, eu sabia que eu não devia ter saído de casa, pra que eu fui inventar de sair de casa? E não sei o que, não sei o que, e começou a reclamar. Daí uma senhora pegou e falou assim, olha, você para de reclamar, porque pelo menos não é nós que estamos naquele acidente, a gente tá vivo e tá dentro do ônibus e tal, e começou a falar. E aí, gente, virou uma discussão, assim, é verdade, ela tem razão. Não, gente, mas ninguém merece. E aí começou, mas assim, parecia que eu tava num ônibus da 5ª série, foi muito engraçado. E aí começou, assim, a gente ficou, do nada, as pessoas se sentiram íntimas, assim, a ponto de, essa mesma senhora que estava atrás de mim, ela começou a receber várias ligações. E aí ela falava toda vez na ligação, não, aqui teve um acidente, eu tô bem, mas eu tô aqui no ônibus. E toda ligação ela falava a mesma coisa com a pessoa. E a pessoa queria buscar ela fala, não, mas não precisa me buscar, eu vou ficar bem. E não. Só que ela recebeu, gente, umas 6 ligações, assim. Aí na 6ª ligação, alguém lá de fundo do ônibus falou assim, como é que é o nome dessa mulher? Aí a menina do lado falou assim, é Dona Neide. Aí a pessoa de lá de trás, não tinha nada a ver com a história, falou assim, ô Dona Neide, quantos filhos a senhora tem? Porque a senhora já recebeu 6 ligações e todo mundo quer vir te buscar. E aí ela falou assim, eu não posso fazer nada se eu sou amada. E gente, virou assim, eu ria naquele ônibus que eu falei, Deus, era pra gente chegar em 2 horas, virou 6 horas e de repente a gente é uma excursão escolar, que todo mundo tá se ajudando e rindo e chorando, tudo junto. Gente, Dona Neide e seus 6 filhos ficaram em segurança, mas esse negócio de esperança é uma coisa que às vezes é relativo para o mundo, mas não pode ser relativo para nós. Por exemplo, aquela mulher, ela estava assim, se lamentando muito, né? Ai, nossa, pra que eu saí de casa? Olha, pra que eu fui inventar isso? E tal. E a outra já tinha uma atitude totalmente diferente. Olha, pelo menos a gente está vivo. Pelo menos a gente está aqui e tal. E a outra mulher ficou reclamando o tempo todo. Ai, mas não tem nenhum café. Nossa, mas não tem nenhum não sei o quê. E sabe, assim, as pessoas encaram o sofrimento de maneira diferente. E aí aqui Pedro dá uma lição de como os cristãos têm que encarar o sofrimento. É basicamente uma carta para quem está sofrendo mais do que, assim, ele jamais viu antes. E ele fala para essas pessoas como que vocês têm que encarar o sofrimento. E aí a primeira coisa que ele fala é Deus regenerou vocês para uma viva esperança, através, né, mediante a ressurreição de Jesus Cristo. E aí lá no 4 ele fala assim, por que a gente tem que ter esperança, né? Para uma herança incorruptível, ou seja, para algo que vocês não vão perder, que você não vai se perder, não vai se corromper. Deus te regenerou através de Jesus Cristo para uma herança que não tem fim. E aí Pedro fala com essa perspectiva, encara o sofrimento, gente, com essa perspectiva, de que Deus regenerou tudo, todas as coisas e tal, para você chegar nessa herança incorruptível. Por que ele fala isso, gente? Eu não sei se vocês estão acompanhando ainda a guerra, né? Mas numa guerra, ou enfim, nessas tragédias que acontecem, as pessoas perdem tudo. Esses dias a gente recebeu um vídeo de um missionário que estava em São Paulo, tinha 50 afegãos, eu acho, né? 50 afegãos lá no aeroporto de Congonhas. E eles estavam tentando ajudar. Essas pessoas ficaram 15 dias no aeroporto sem nada, sem comer, sem dormir, no aeroporto, esperando alguma coisa acontecer. E aí, Pedro está falando para pessoas que provavelmente estavam em situações assim, que tinham acabado de perder tudo, deixado casa, deixado roupa, deixado todos os bens materiais, para ir viver num lugar que talvez ninguém valorizava. E aí Pedro fala assim, olha, encara o sofrimento com
com essa perspectiva. Você tem uma herança incorruptível, você tem um lugar, você tem algo preparado, né? Então a primeira coisa é esse negócio, né, da gente encarar o sofrimento mantendo os olhos naquilo que Deus nos prometeu, naquele lugar ou naquele momento que Deus nos prometeu, né? Que é quando a gente chegar lá no céu e olhar para Ele. Então, Pedro está falando isso, né? Para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada onde? Nos céus, para vós outros. E aí começa uma carta de sofrimento e esperança, né? E ele fala que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação. E aí eu quero que você olhe lá no 6 comigo. Ele fala assim, ó, nisso exultais, ou seja, nisso você fica alegre, por causa disso você se alegra. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. É engraçado Pedro falar isso, porque assim, por breve tempo, gente, é só Nero acabando com tudo, botando fogo na cidade, mas é assim, coisa pouca. Então Pedro fala com essa perspectiva de, olha, por breve tempo, porque o tempo da nossa vida é breve. Eu não sei se você já passou por esse sofrimento que parece que nunca vai acabar. Quando a gente era adolescente, provavelmente a gente passou por algum sofrimento que a gente achou que nunca ia acabar. Meu Deus, o menino que eu gosto não gosta de mim. Que terrível! E aí parece que nunca vai acabar. E aí passa, os adultos olham e falam, passa, vai dar certo, vai ficar tudo bem. Então, e aí acontecem essas coisas, né? Tipo, desemprego. Cara, eu nunca esperei que eu ia ficar desempregado. Eu nunca esperei, ninguém espera por isso. Ou sei lá, né? Tinha uma mulher no ônibus, inclusive, que ela tava falando, não seja professora do Estado, porque não sei o que, falando assim das frustrações dela no ônibus. E aí, meu Deus do céu, aqui, ó. Ela começou a falar aquilo, mas Pedro tá falando que, olha, não se preocupa, não fica contristado, né? Ele usa, não, embora você seja contristado, ou seja, entristecido por esse breve momento, né? Tem uma coisa que você deve se alegrar, que é essa herança, que é incorruptível. Então, a nossa maneira de encarar a provação tem que ser assim, tem que ser com esperança no que realmente importa, que é a nossa salvação que a gente já recebeu. E aí Pedro fala, olha, se alegra nisso, você tem uma herança que ninguém pode roubar, que não vai mudar, que ela não perde o valor. E ele fala, por breve tempo, né, se necessário, sejam contristados por várias provações. Isso aqui também é interessante. Por várias provações. Ele não fala assim, olha, talvez na sua vida você vai ter uma fase difícil. Não, ele fala várias provações. Para um povo que já está sofrendo. Muito, inclusive. E aí ele fala no 7, continua, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Na provação, no sofrimento, que a nossa fé também é provada. A nossa fé, ela vai... É como se fosse lapidando, né? Eu acredito, eu não sei se você acredita nisso, né? Mas eu acredito que a fé, ela é gerada também através de obediência. E a obediência mais difícil é sempre quando a gente está passando por uma provação. Por quê? Porque você, por exemplo, eu vou dar o dízimo enquanto eu estou ganhando bem, não está faltando nada, tá tudo certo. Você vai lá dar o dízimo porque você está ganhando bem e tá tudo certo. Ou, por exemplo, uma oferta, né? Deus está me mandando ofertar, mas Deus, eu não tenho nada. É mais difícil de eu obedecer e ter fé de que Ele vai suprir, do que quando, Deus me mandou dar 5 reais, mas eu tenho 100 reais na carteira, então tá tudo bem. Entende que o sofrimento e a provação vem para lapidar
a nossa obediência, vem para, na verdade, nos dar a oportunidade de obedecer. E dando oportunidade de obedecer, isso aumenta a nossa fé. Eu já contei aqui um dos testemunhos mais assim, fortes que a gente carrega com a gente em relação a finanças, que foi o nosso tempo de noivado. Eu não sei se todo mundo sabe dessa história, mas quando a gente noivou, Deus falou assim para nós: vocês vão dar metade de tudo que vocês receberem. Só que a gente não tinha nada. Eu recebi acho que 150 e o Felipe nem lembra quanto, mas assim, dava para pagar a base e comer e deu. Não dava uma pizza, não dava nada, era comer assim, a comida do almoço e acabou. E aí, Deus, você entende que nós temos assim, esse dinheiro específico, não dá para dar metade porque é loucura. E aí a sua fé é provada, ou dá uma oportunidade de você obedecer. Porque eu podia não ter obedecido, gente. Só que foi um ano que eu vi eu dando metade e Deus me dando mais do que eu dei. E aí eu dava metade e Deus me dava mais do que eu dava. Era um negócio assim, e aí Deus falou, foi uma das experiências muito legais assim, que eu tive com Deus, que Ele falou assim: você nunca vai ganhar de mim em dar. Eu sempre vou ser doador, vou dar mais que você. Já dei meu filho e eu sempre vou dar mais, vou entregar mais. E eu fiquei assim, nossa, talvez eu não teria conhecido o Senhor se eu não fosse obediente quando Ele me pediu. Então, não teria conhecido Ele nesse ponto principalmente, né? E aí Pedro fala isso, né? Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, e ele chama a fé de muito mais preciosa do que o ouro perecível. Talvez o ouro para aquelas pessoas fosse um negócio muito importante, porque eu estou longe de casa, sem dinheiro, sem emprego, sem expectativa nenhuma do que vou comer amanhã, porque eu estou assim, né, forasteiro. E aí Pedro fala assim: olha, a fé de vocês é mais importante do que o ouro que vai acabar, do que o dinheiro que vai acabar. E aí a gente tem que encarar o sofrimento com essa viva esperança, né, que ele fala lá, encarando e lembrando, né, da nossa herança que é incorruptível e ainda prestando atenção se a gente está crescendo em fé, se a gente está obedecendo o que o Senhor está falando para a gente fazer no meio do sofrimento. Porque quando a gente, não sei você, né, mas quando a gente encara sofrimento, parece que a gente encara assim: não, amanhã vai estar tudo bem porque Deus tem que fazer algo. E daí amanhã talvez Deus não faça algo. E aí a sua fé já fica abalada, né? Poxa, eu pedi para Deus fazer, eu tô crente, tô indo na igreja, por que eu tô sofrendo? E aí você vai passando os dias, parece que se vai passando os dias e a gente vai sofrendo mais, a nossa fé vai sendo abalada. Só que não é porque você sofre que Deus deixou de ser bom. E não é porque você passa dificuldade que Deus deixou de ser o provedor ou deixou de ser o seu Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo provedor e Ele continua sendo soberano. Só que eu tenho uma amiga que fala: a gente não sabe sofrer. E talvez seja verdade mesmo. Porque quando eu olho para esses cristãos, eu realmente, eu não sei passar por sofrimento. Porque eu olho para um cristão como Pedro, que está aqui falando: gente, nós temos uma herança incorruptível, vamos olhar para isso, vamos seguir, vamos confirmar o valor da nossa fé, ela é mais importante do que essas coisas que são perecíveis. Eu não sei se você consegue encarar o sofrimento assim, mas eu estou crescendo nisso. Então, quando eu olho para Pedro falando isso, né, confirmado o valor da vossa fé, ele fala assim: o que isso tudo tem que gerar? Né? A sua esperança, o seu olhar para a sua herança incorruptível, né, olhar para o que Jesus fez. E o valor da vossa fé tem que gerar o quê? Louvor, glória e honra. E a revelação de Jesus Cristo. Então, olha isso, o seu sofrimento, ou o seu tempo difícil, ele precisa, ou ele vai gerar isso, né? Que redunde, que mostre para as pessoas que talvez estão perto ou longe de você, né? Estão vendo o que você está fazendo, que elas louvem e deem glórias e honra a Jesus. E que elas tenham Jesus revelado. Outra coisa que eu acho interessante sobre
sobre isso, né, ainda nesse versículo, é que eu não sei quanto sofrimento você passa e quanto sofrimento você já passou. Mas uma coisa que eu fiquei pensando quando eu li isso aqui é se o meu sofrimento redundou em glória, louvor e honra para Jesus. Se aquilo que eu sofro realmente deu glórias a Ele. Se a maneira com que eu passei por aquela fase conseguiu redundar, né, em louvor. Eu não sei se você sofre dando glórias a Deus, mas é difícil esse negócio. A gente estava em Cuiabá, foi mês passado. Enfim, nesses últimos 2 meses, a gente passou um mês em Cuiabá, eu passei uma semana em Goiânia, e uns 10 dias mais ou menos. Mas em Cuiabá, gente, a gente foi num culto no meio do Pantanal. Mas quando eu falo Pantanal, é tipo assim, o meio do fim do mundo. A gente andou 7 horas de carro. E teve uma parte que a gente andou que não era uma estrada, era tipo um terreno alheio, assim, não sei dizer. A gente chegou numa beira da estrada que o motorista falou assim pra gente, ele era missionário, a gente foi em 7 pessoas, né, Fê? E aí ele falou assim, não, tem uma árvore que a gente entra pra direita. E a gente foi andando, e aquela árvore, assim, eram todas as árvores iguais. Eu sou de cidade, né, e não sou... então pra mim é tudo igual. Aí chegou uma árvore e falou assim, aquela árvore, e entrou. Eu falei, gente, o que essa árvore tem de diferente? Mas tá, seguimos. A gente seguiu, assim, ó, muito tempo. E a gente chegou numa casinha na beira do rio. E aí, a dona recebeu a gente super bem, a gente dormiu em barraca e tal, aquele negócio super querido a ela. Enfim, recebeu a gente bem e ela falou assim, gente, a única coisa que ela nos pediu, ela falou assim, eu quero que vocês façam um culto. A gente falou, beleza? Só que, gente, quando eu cheguei na casa dela pra fazer o culto, eu pensei, só vai vir a família dela. Porque não é possível que alguém more no fim desse mundo. A gente fez um culto. As pessoas chegavam assim de barquinho e as crianças tiravam o colete assim, ó. Chegava todo mundo, subia a escadinha, né, pra casa da mulher, do rio, assim, pra casa da mulher, ancorava o barco e as criancinhas tudo de colete, assim, botando. Aí eu, gente, que bonitinho. Aí elas vão pra escola assim? Vão pra escola de barco, tudo faz de barco. E aí a oração daquele povo é, Deus, manda peixe, porque eles vivem do peixe, então eles precisam vender o peixe para eles conseguirem viver. E é um negócio assim, amanhã eu não sei se vai ter peixe, e terça, e quarta, e quinta eu não sei se vai ter peixe, porque é irreal, assim, você joga a rede confiando em Deus. E foi engraçado que lá a gente pregou sobre a pesca maravilhosa e tudo mais, foi muito legal. Mas eu fiquei pensando, nossa, essas pessoas, no fim do mundo, elas perseveram na fé. A única coisa que elas nos pediram foi o culto. E aí, por quê? Porque de certo é difícil, né? Tipo, alguém lá fazer um culto e tal, eles se reunirem, e daí tinha chá, e daí, enfim, eu pregava e todo mundo respondia na pregação, que era um círculo, todo mundo conversava e contava testemunho, e foi um culto, assim, de horas muito gostoso. Mas eu fiquei pensando, nossa, como eu sou ruim no sofrimento. Como parece que a minha fé fica abalada com qualquer coisa que eu sofro. Aquelas pessoas às vezes sofrem enchentes, enche tudo, né? As casas são em pilares, em palanques assim, que é ribeirinho mesmo, para encher. E eu fico pensando, cara, 3 meses de chuva, você fica dentro de casa e saindo só de barco e você só vê água. Para onde que vai? Mas essas pessoas estão firmes na fé, talvez até mais do que nós que sofremos menos, se é que eu posso botar isso, né, em palavras. Não quero diminuir seu sofrimento, também não quero aumentar ou sobrecarregar o sofrimento deles, mas o que eu quero trazer é como a gente encara o sofrimento como cristãos. E aí, essas pessoas, por exemplo, se a gente for comparar, elas talvez sofram em menos quantidade do que essas pessoas para quais Pedro estava falando. Mas todo mundo, essa carta de Pedro é uma recomendação a todo cristão que sofre. Ou seja, para mim todo ser humano passa por algum nível de sofrimento na vida ou vai passar. Então Pedro fala isso, como um cristão deve encarar, né, o sofrimento. E aí esse sofrimento tem que confirmar, né, o valor da nossa fé e redundar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo.
deixa eu te falar uma coisa, o sofrimento é um dos lugares onde Jesus mais se revela. Porque talvez quando está muito bom, eu não estou dizendo que ele não se revela nos bons tempos. Eu estou dizendo que o sofrimento também revela Jesus. E às vezes a gente acha que o sofrimento não vem de Deus. Eu não estou dizendo que Deus faz as pessoas sofrerem, eu não acredito nisso. Eu estou dizendo que Jesus ele se revela como amigo, como provedor, como sustentador, como Deus Pai, como Deus que cuida, como Deus que ampara, como consolador. Então tem um lugar no sofrimento onde a gente que é filho de Deus consegue e vai correr. E graças a Deus por isso. Sabe quando você era criança, você machucava ou alguém te ofendia e acontecia alguma coisa e você corria chorando? Para quem que você corre? Para os seus pais. E é exatamente isso que o sofrimento faz com a gente, faz a gente correr para ele. Porque ele tem a resposta e ele tem o caminho e ele vai nos ajudar. Então Pedro está falando isso, olha, que redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, que vocês conheçam mais Jesus Cristo por causa disso tudo. E aí ele fala no 8, né? A quem não havendo visto há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível. Ou seja, gente, você não viu Jesus, você não conheceu ele, mas você ama, então você louva ele com muita alegria, mesmo nesse tempo de sofrimento, né? E o mais legal de Pedro é que ele compara também ao sofrimento de Cristo, né? Lá no 11, no versículo 11, ele fala também, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que nele estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Ele está falando dos profetas, né, que antigamente profetizaram sobre, inclusive, o sofrimento de Jesus. E você vai ver que várias vezes nessa carta, Pedro remete a Jesus Cristo. Olha, gente, Jesus, ele também sofreu. Jesus, ele também passou dificuldade. Jesus, ele também passou isso aqui. E ele encoraja os cristãos a sofrerem no nível, a servirem e a sofrerem no nível que Jesus fez também, de entregar a sua vida, de se doar e de servir, a um nível de entregar tudo mesmo, né? A ponto de sofrer e morrer por nós. E aí ele termina pelo menos esse capítulo, né? Falando que a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que os anjos anelam para escutar. Eu acho muito bonito como ele termina esse parágrafo, tipo assim, gente, vocês estão descobrindo, sabendo coisas e lendo coisas e conhecendo coisas que os anjos querem saber também, que os anjos querem descobrir. Então, é muito legal como Pedro encoraja os cristãos. Na verdade, ele faz isso durante a carta inteira e, inclusive, ele dá mais alguns conselhos, se vocês quiserem continuar. Ele incentiva os cristãos a terem santidade, ele incentiva os cristãos a amarem uns aos outros, a se unirem nesse momento de sofrimento. Só que ele começa essa carta falando dessa maneira, né? A maneira com que a gente olha para o sofrimento. Então, eu queria te encorajar também. Eu não sei, né? Se você está passando algum sofrimento, se você já passou algum sofrimento. Provavelmente todos nós ainda vamos passar alguma coisa difícil na vida. Mas o nosso desafio como cristãos é encarar o sofrimento de uma forma diferente, de uma forma olhando para essa herança incorruptível, sabendo e confirmando o valor da nossa fé, conhecendo mais ainda Jesus Cristo e dando louvor a Ele mesmo nos tempos difíceis. E isso é difícil? Mas como diz Pedro, né? Se alegrem nisso, se alegrem porque tem algo reservado pra gente. A salvação já foi nos dada, a gente tem a graça de Deus sobre nós. E a minha mãe falava, né? É difícil sofrer? Mas é mais difícil sofrer sem Jesus.
Então, tem essa certeza, né, de que o ímpio e o justo vão sofrer, vão passar dificuldades, mas ainda bem que nós temos um Deus que se importa, que nos consola, nos ajuda e nos direciona no sofrimento. Então, que a carta de Pedro possa ter te encorajado, né, e que a gente consiga ter essa postura diante dos sofrimentos, tanto dos nossos quanto das pessoas ao nosso redor. De novo, né, não diminuindo os sofrimentos que acontecem, não estou dizendo que a gente não pode ficar triste, que a gente não pode chorar, que a gente não pode respirar fundo, mas eu estou dizendo que há uma esperança viva. E que a gente precisa mostrar isso até na hora do sofrimento, mostrar essa diferença, mostrar esse amor de Deus e dar louvor a Ele, mesmo e principalmente nas horas difíceis. Amém? Amém. Eu vou orar para a gente encerrar, gente, feche seus olhos. Jesus, muito obrigado porque você sofreu mais do que todos nós jamais vamos sofrer, Deus. Você enviou seu filho, Jesus, você morreu numa cruz por coisas que você nem tinha culpa, por um monte de pecado que você nunca cometeu, e você veio e serviu. Você veio e foi não só maltratado, foi mal falado, foi agredido, Deus. E o convite de Pedro a toda a igreja e a nós, se estende a nós, é que a gente saiba e aprenda a passar pelo sofrimento como o Senhor passou, Deus, de forma a te conhecer mais, a conhecer mais o Senhor, a conhecer tudo que o Senhor pode fazer e a nos aproximarmos de Ti. Então, nos ensina a sofrer de forma que todo sofrimento que a gente passe, Deus, nos aproxime de Você ao invés de nos afastar. Não nos deixe ser filhos ingratos que não conseguem passar por algum tipo de sofrimento ou por algum tipo de dificuldade e ficar bicudo ou se afastar do Senhor. Mas nos ajuda, Deus, a passar pelas dificuldades que são normais, que a gente acha que é o fim do mundo para nós, mas que outras tantas pessoas estão passando no mesmo momento no mundo. Então, nos ajuda a ter essa postura que Pedro falou, Deus, a olhar para uma herança que o Senhor já preparou, a olhar para a salvação que o Senhor já nos deu, a olhar para essa fé e fazer com que ela cresça e te obedecer em momentos difíceis. Nos ajuda, Senhor, a sermos cristãos mesmo nas horas do sofrimento, a sermos realmente santos e impecáveis mesmo nas horas difíceis, que a gente não deixe de ser cristão ou não deixe a nossa fé de lado, ou não abandone o Senhor só porque a gente está passando por uma dificuldade que jamais vai se comparar a tudo que o Senhor passou por nós. Inclusive, muito obrigada, Jesus, por ter sofrido tudo que você sofreu para nos salvar. Em nome de Jesus. Amém.